Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Jefferson Andrade e estou aqui do canal CR Agricultura. E hoje eu vou começar a falar para vocês daquele primeiro tópico que eu falei para vocês, que era o de preparo do solo, né? Essa é uma parte muito importante. No entanto, para a cultura de mandioca, a mandioca ela não é muito exigente, entendeu? Com relação a solo, né? Mas ela é... Você pode, até aqui no Cerrado tem um pessoal que brinca bastante falando que você pode plantar mandioca até em pedra, que dá. E realmente, se você for parar para pensar, o solo do Cerrado ele é um pouco... Nem sempre ele é só terra, né? Só areia. Então, o tratorzão tá trabalhando aí, ó. Terminando de gradear. Se você for observar esse solo que a gente está plantando aqui, ó, realmente ele tem um bocado de pedra, né? E como eu disse, a mandioca ela não é muito exigente com relação ao solo. Mas se você preparar, você vai ter condições de ter um rendimento muito melhor, né? Então, o que eu indico para vocês desde o início com relação ao solo? A primeira coisa que você tem que fazer é coletar amostras para fazer uma análise do solo, né? E aí essa amostra, existem vários manuais de coleta de amostras que podem ser utilizados, mas sua grande maioria ela se resume a você fazer um buraco de 20 centímetros de largura, tá? Com a cavadeira mesmo. E aí você coleta uma amostra. Depois que você fez esse buraco, você vem com um facão. Eu posso até fazer depois um vídeo mostrando exatamente como é, mas você coleta uma amostra de 0 a 20 centímetros, um pedaço, pouca coisa, 200 gramas, 250 gramas de solo já é o suficiente. De 0 a 20 centímetros, reserva numa embalagem. E você continua fazendo buraco e coleta outra amostra de 20 a 40 centímetros, tá? Essa amostra de 0 a 20, ela é uma amostra que ela é para ser mais rica, né? Porque é onde você tem o maior depósito de matéria orgânica, folhas, capim que morre, enfim, todo tipo de matéria que vai estar aí nessa amostra de 0 a 20. De 20 a 40, ela é para ser um solo um pouco mais pobre, né? Mas é bom você analisar, porque você tem que saber se o seu solo tem uma quantidade elevada de alumínio, que isso é prejudicial, e tem vários outros parâmetros físico-químicos que precisam ser analisados, né? Depois que você fez essa amostra, essa amostragem, né, essa coleta, você vai levar para um laboratório de confiança da sua cidade para fazer a análise. Geralmente eu peço aqui a análise completa, né? Que é físico-química, mais macro e micronutrientes. E aí você provavelmente nesse laboratório vai ter lá um engenheiro agrônomo, e você, com a supervisão do engenheiro agrônomo, ele vai te passar a recomendação de calagem, que é de correção com calcário, né? E também de adubação para mandioca. Como eu disse, a mandioca ela não é muito exigente, mas se você tiver uma recomendação de um engenheiro agrônomo, fica muito melhor, né? E o seu rendimento na plantação vai ser melhor também. Aí, depois disso, gente, você faz a correção. Existem dois tipos de calcário, pode ser o calcítico ou dolomítico. Aqui na nossa chácara, nós usamos o calcário dolomítico, tá? E fizemos o engenheiro agrônomo ele recomendou o uso do adubo, o 5,25,15 no plantio, e depois de uns 40 dias o 20,0020 para cobertura, tá? É um calcário, um adubo que a gente comprou aqui na nossa região, em Rondonópolis. Na verdade fica a 200 e poucos quilômetros daqui. Mas a gente comprou esse adubo e temos aqui para fazer essa adubação, tanto no plantio quanto de cobertura. Deixa eu ver o que mais que é importante. O solo. Com relação ainda ao solo,
Se você fizer a mecanização, gente, a mecanização ela é muito importante em qualquer cultura, tá? Algumas pessoas podem te dizer que dependendo da sua propriedade você não é necessário. Cara, mas eu vou te contar uma coisa. Você não tem noção do quanto uma máquina faz diferença na hora de você trabalhar com solo, tá? Então assim, aqui nós iniciamos trabalhando na enxada e eu vou falar a verdade pra você, cara. Foi 3 dias de serviço, 4 dias de serviço, eu peguei e parei e falei assim, ó, se não tiver trator eu não trabalho mais. E aí nós fomos lá e compramos um micro trator, tá? Pra riscar o chão. Deu um resultado bom, a gente conseguiu fazer o plantio, a minha área aqui não é grande, é 3,5 hectares, e aí a gente ainda tem outra área para plantar também fora daqui. Ela lá é um pouco maior, né? Dá uns 5 hectares, mas assim, esse micro trator, ele faz o serviço de 40 homens, então assim, é importante, muito importante você ter um maquinário. Fora o micro trator, a gente ainda trabalha com um trator grande, né? O trator grande fazendo a gradiação, o preparo do solo aqui, tanto para acabar com o capim, né, e para fazer quando você faz a calagem com calcário, é importante você fazer a incorporação, porque o calcário ele não lixivia, ele não percola, então você precisa fazer a incorporação do calcário. Também da adubação, você pode adubar na linha de plantio, ou você pode incorporar ele junto com o trator também, né? Então a mecanização ajuda muito, muito mesmo. Se você puder trabalhar com um trator, tiver um trator aí para ajudar, nossa, cara, você não vai ter noção do quanto que seu serviço vai render, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem por perto e nem todo mundo está podendo pagar, né? Então, se não tiver também, tenta fazer adubação na linha, na cova. É possível de se fazer. A única coisa que é interessante é você pedir a orientação de um engenheiro agrônomo, né? Que ele vai te orientar como que a quantidade que você vai ter que jogar de adubo, por exemplo, na cova ou na linha, se você estiver fazendo sulco, tá bom? Gente, eu acho que é isso, é com relação ao solo, né? A coleta. Então, resumindo aí, tem que fazer a amostragem. Um ponto importante que eu esqueci, tá? A amostragem do solo não é um buraco só que você tem que fazer não, tá, gente? Ela tem que ser representativa de toda a tua área. Então, você tem que fazer em zigue-zagues, assim, ó. Você vai fazendo em zigue-zague, você faz ali 5, 10. Quanto mais buraco você tirar, você tem uma melhor amostragem da tua área, né? Então, se você fizer 10 buracos e desses 10 buracos você tirar 200 gramas de cada um deles, aí você junta tudo, mistura bem, depois você vai lá e faz o quarteamento, divide em 4, pega só 2 partes e aí vai diminuindo, dividindo em 4, diminuindo até você chegar ali numa amostra de estourando meio quilo, tá? Não precisa levar mais do que isso lá pro laboratório não, que eles vão até rir de você, vai falar para você levar a fazenda inteira. Mas outra coisa, se você tiver uma área que é diferente, o solo, por exemplo, ó, esse solo aqui ele é muito parecido. Então, eu faço uma amostragem dessa área. Lá na parte de baixo, eu tenho um solo que ele é diferente do solo daqui de cima. Então, visualmente dá para ver que ele é diferente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma amostragem separada. Então, você vai pagar 2 análises, infelizmente, né? O custo vai aumentar. Aqui na nossa região, o custo de uma análise de solo completo está na faixa de 80, 85 reais. Da última vez que eu fui foi 84 reais, se não me engano. Não sei se aumentou, mas você vai ter que pagar 2 amostras. Eu já cheguei de fazer aqui para ter uma representatividade melhor na minha chácara aqui. Eu já cheguei de fazer 4 amostras. Eu coletei e fiz 4 amostras diferentes, entendeu? Então é importante você se atentar a isso, né? Quer ver um exemplo de solo que eu estou falando de diferença? Olha a cor desse solo, tá vendo? Agora vamos olhar a cor deste solo. Perceba que já tem uma diferença aqui, ó. Então você precisa, sempre que possível,
fazer essa amostragem para você ter o melhor resultado, ser o mais fiel ao seu terreno aí. Tá bom, gente? Então eu acho que é isso. Primeiro a gente faz essa amostragem bem representativa, manda para análise para o laboratório, manda para fazer a análise no laboratório. Com a recomendação de calagem e de adubação do engenheiro, você vem e faz esse tratamento aí com a mecanização, fica muito mais fácil, né? Fica muito melhor com a mecanização, mas se não tiver você tem que dar um jeito, né? De fazer tanto a calagem, depois a incorporação do calcário e aí por último a adubação, e aí depois vem o plantio, tá? O plantio eu vou fazer um outro vídeo falando do plantio, mostrando como que a gente faz, tamanho de maniva, enfim, é um outro assunto, mas com relação ao solo eu acredito que seja isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, já deixa aí nos comentários aí, que eu vou respondendo. De repente, se for algo pertinente, eu posso até fazer um novo vídeo para responder essa dúvida, tá bom? Galera, não se esqueçam então de se inscrever, dar aquele like aí no vídeo pra gente. E vamos que vamos construir aí, vamos se ajudar para a gente poder plantar mandioca no cerrado aqui de Mato Grosso, tá bom? Valeu, um abraço a todos, até mais.